Atos. Glória a Deus. Atos capítulo 8, versículo 9. Atos capítulo 8, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Fala assim. Atos 8, capítulo 9. Simão, o mágico. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exerceram naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, um grande personagem. Glória a Deus. Pode assentar, irmão, que a gente vai estar aqui aprendendo com o nosso Mestre Jesus, com o Espírito Santo, com a unção que está nesse lugar. Aqui fala sobre Simão, o homem que era um mágico, e fala que ele está naquela cidade, muitas pessoas estavam gostando da magia dele. Ele era um grande personagem, era uma pessoa que queria ser visto, fama. Esse homem, Simão, o mágico. E as pessoas seguiam. A população daquela cidade de Samaria estavam querendo ver mais sobre a magia desse homem. E fala que ele ficava alegre porque a fama dele estava toda naquela cidade. As pessoas gostavam de ver a magia dele. Quando eu falo de mágico, eu falo sobre o instrumento do mal. O mágico, ele tem a magia do mal. Tem pessoa que está sendo usado pelo mal, e tem pessoa que até corre, até paga pelo o trabalho do mal. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Assim era esse homem aqui, Simão, o mágico. Simão, que era conhecido na cidade de Samaria. Muitas pessoas corriam até ele para ver a magia. Ele gostava porque era um grande personagem, era um homem famoso. Mais na frente a gente vai estar examinando a palavra e Deus vai falar conosco sobre isso. O 10 fala assim: o qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande virtude de Deus. Então, os menores e os maiores iam até Simão e falaram a esse homem a grande virtude de Deus. Mas esse Deus é com letra minúscula, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O inimigo quer ser Deus, mas ele não é Deus. Deus só um Deus, que é o Deus do céu e da terra, o possuidor de todas as coisas. E fala que o povo via a magia dele, via os sinais da magia e falava que era o grande Deus. O povo estava sendo enganado, mas quando chega a servo de Deus para levar a palavra de Deus, a palavra liberta o povo. Mais na frente nós vamos ver aqui o que aconteceu. O 11. O 11 fala assim: e atendiam-nos, porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Muito tempo a população de Samaria estava iludida com arte mágica. Muito tempo estavam no engano. O 12, mas creram em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Aí Filipe chega naquele local que estava pessoas escravizadas na magia, escravizadas no engano, escravizadas pelo um homem Simão mágico,
que era o instrumento de Satanás que está enganando aquela população de Samaria. Aí Filipe chega lá, o homem de Deus, para levar a palavra de Jesus. Irmão, quando a pessoa quer ser vista, irmão, o inimigo já está usando. Pai Filipe, ele está chegando na cidade de Samaria falando: ei, é Jesus que salva, que cura, que liberta. É Jesus que tem que aparecer. Nós somos só instrumento de Deus. O pastor José é só instrumento, só prega. Quem salva, quem cura, quem liberta é Jesus Cristo, que tem poder para tocar no coração da pessoa que ouvir a palavra. É Jesus, irmão. Aleluia. Aí Filipe chega lá em Samaria fazer a obra de Deus. Missionário Filipe chega lá naquela cidade. E quando ele começa a falar para as pessoas de Jesus, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus opera milagre, e o milagre aconteceu. O cego enxergou, o paralítico andou, milagre aconteceu, a pessoa que está enferma foi curada, porque chegou o homem de Deus, para falar de Jesus que é poderoso, Jesus que faz milagre. Filipe entrou lá para fazer uma missão. Como é bom quando Deus envia homem de Deus para um bairro, para uma cidade, para o interior, onde tem homem de Deus. Sabe o que acontece? O inimigo corre, o engano vai embora, porque a verdade prevalece para sempre. E a palavra de Deus. E aqui mais na frente fala assim: mas creram em Filipe. Aí o povo creu. O povo que está enganado, quando ouviu Filipe falar de Jesus, a palavra libertou o povo. Eles creram em Filipe. Eles creram no Jesus que Filipe falava. Eles creram na palavra de Filipe, o missionário. Eles creram porque o Senhor, Ele é poderoso. Ele usou Filipe e fez um milagre através da mão de Filipe. Filipe falou: Jesus cura, e aconteceu cura naquele lugar. Jesus liberta, aconteceu libertação. Jesus, Ele faz milagre, e aconteceu milagre. O surdo ouvia, o paralítico, ele andava. E naquele momento as pessoas estavam crendo em Filipe, porque Filipe falava de Jesus. Estavam crendo na palavra que Filipe falava, porque Jesus estava usando Filipe, porque ele não estava falando dele, ele está falando do poderoso que morreu, ressuscitou e tem a chave da morte do inferno. É Jesus Cristo, irmão. Por isso que o povo creu em Filipe, porque sentiu o poder de Deus. Sentia quando o filho falava, o milagre aconteceu. Sentia a maravilha, eles creram na palavra que Filipe falava de Jesus Cristo, o Salvador. E aqui mais na frente fala assim: aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas creram em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus. Aí Filipe pregou sobre o reino de Deus. E começou a falar de Jesus, Salvador, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, e falou para os discípulos de por todo mundo: pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas. E Filipe falou de Jesus que salva, que cura, que liberta e que leva para o céu, para uma vida eterna. E fala que ele creram, porque Filipe estava pregando o reino de Deus. E em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto os homens como mulheres. Aí depois que eles creram em Jesus que Filipe pregava, eles se batizaram. Em nome de Jesus Cristo, eles foram para o batismo nas águas e passaram a ser da família de Jesus, passaram a ser da igreja de Jesus, da noiva de Cristo, passaram a ser o corpo de Cristo, porque se batizaram. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então eles creram que Jesus já estava na vida dele para levar ele para um caminho, e ele obedeceu a verdade que ele estava recebendo. Isso é salvo, isso é salvo, porque Jesus faz isso, ele salva o homem, ele ainda usa na terra. E fala que mulheres e homens foram
batizado nas águas. O 13, fala assim o 13. E creu até o próprio Simão, o qual sendo batizado ficou de continuo com Filipe. Olha, irmão, até o mágico Simão creu. Até o mágico que estava lá naquela cidade foi agora que creu que o Jesus que Filipe estava pregando é muito mais poderoso do que aquela magia que ele fazia lá em Samaria. Até o mágico Simão, ele creu na palavra que Filipe pregava. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus tem poder. Ele creu porque ele viu Jesus operando maravilha lá em Samaria. Aleluia. Até esse mágico. E creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de continuo com Filipe. Ele creu, o mágico, e foi batizado, irmão. Ele creu e Filipe batizou, até o mágico foi batizado. Porque ele viu que o poder de Jesus Cristo na vida de Filipe era muito grande e tremendo, irmão. E ele disse, eu quero conhecer quem é esse Jesus, que dá poder para esse homem aí, para esse missionário. Filipe, eu quero conhecer, eu quero isso também. E queria mais, porque aquilo que ele tinha já não fazia mais efeito em ninguém. Porque a palavra do Senhor que estava fazendo efeito era Jesus lá, que tomou Samaria e fez o efeito lá. Aí ele estava querendo. Fala que ele creu nesse poder de Jesus, ele foi batizado. Aquele que crê, foi batizado, será salvo. Mas bora ver o que aconteceu com esse homem. Aleluia. O Simão mágico que creu e foi batizado por Filipe. E aqui fala, então vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônico. Olha só. O Simão, o mágico, viu grandes sinais e as maravilhas. O que é sinais, irmão? Sinais é isso que eu falei. O cego começou a ver. O aleijado saiu pulando, a perna endireitou. O mudo ouviu. O demoninhado recebeu, sabe o que? A libertação. O inimigo, o espírito maligno saiu daquele homem e daquela mulher. Aí fala que o Simão, ele ficou, sabe o que? Atônito, ficou abismado, ele ficou espantado. Tudo aquilo que está acontecendo em Samaria através de Filipe, o homem de Deus. 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, enviaram reforço. Os apóstolos perceberam, olha, Filipe está lá, e é muita gente, está se batizando nas águas, está crendo na palavra de Jesus que Filipe está pregando, e a população dos cristãos está aumentando. Aí fala que mandaram 2 para ajudar Filipe, Pedro e João. Vai lá, Pedro, apóstolo Pedro, vai lá, João, ajuda lá Filipe que está lá, que a população está crescendo, ajuda no trabalho na obra. Aí foi reforço, Pedro e João, mais 2, instrumento de Deus, mais 2 homens de Deus, para Samaria, porque está acontecendo uma colheita muito grande lá de almas. O 15, os quais tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Aí foi logo 2, cheio do Espírito Santo. Pedro e João, cheio do Espírito Santo, chegaram em Samaria para ajudar Filipe lá na obra. Fala que eles foram logo orando. Ei, já receberam o Espírito Santo? Não. Eles já creram, foram batizados nas águas. Dá falta o Espírito Santo, o poder, o revestimento de poder. Dá falta a promessa ainda, irmão. Aqueles receberam. Isso é para você também. Eu já recebi o batismo do Espírito Santo. Sou revestido de poder.
Isso é para aquele que também quer mais unção de Deus, porque a unção de Deus que faz nós vencer as tentações, irmão. Por isso que o povo precisava ainda receber o Espírito Santo do Senhor, um revestimento de poder para vencer as tentações, para vencer o inimigo quando vem com as tentações. É só o revestimento de poder, a unção de Deus para resistir o mal. Aí Pedro e João falaram: ainda não receberam o Espírito Santo? Dá não, mas bora colocar a mão deles. Eles estão crendo, eles estão querendo mais, eles estão com sede, conforme fala do Espírito Santo para eles também. E fala que eles ouviram e teve também a mão do homem de Deus sobre ele para se batizar no Espírito Santo. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Aí oraram por ele, eles creram no Espírito Santo e abriram o coração, o corpo para o Espírito Santo. E pediram: é promessa, nós queremos. Nós, moradores de Samaria, nós queremos o derramamento do Espírito Santo, queremos o revestimento de poder, nós queremos para nós ser usado também, para nós ser capacitados pelo Espírito Santo, para nós ser encorajados pelo Espírito Santo. Aí fala que eles receberam. 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí Pedro e João, que era cheio do poder, Pedro e João, que era cheio do poder, já vinha transbordando. Só a sombra desses homens, irmão, só a presença de Deus era tão grande que aconteceu milagre. Pedro e João, só a sombra de Pedro curava. Só o lenço de Paulo que enxugava assim, o solzinho dele, jogava, a pessoa era curada. E fala que aqui eles meteram a mão assim: recebe o Espírito Santo. E eles receberam, porque ele estava querendo, ele estava desejando, ele estava querendo, e receberam. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Aquele que deseja recebe a promessa para todos os cristãos. Força, Espírito Santo, investimento de poder, presença, Espírito Santo morando na casa. Eles receberam e colocaram a mão na cabeça e receberam. O Espírito Santo, irmão, ele é maravilhoso. Ele só vai ao teu encontro quando tu deseja, quando tu quer. O inimigo não, o inimigo, quando ele vai para cima de ti, dá uma brecha, ele vai para te arrebentar mesmo. Aí pula a janela do telhado por baixo, mas o Espírito Santo é educado. O Espírito Santo é educado. Ele quer que você deseja ele entrar na tua vida e permanecer para sempre na casa. E porque ele que nos dá força, ele que nos capacita, ele que nos dá sabedoria e coragem, ele que nos dá, sabe que, sabedoria do céu. Nós aprendemos com a unção, e ele que vai nos arrebatar para morar no céu, ele mesmo. Por isso que nós não temos que ter medo, nós temos que desejar, irmão, o Espírito Santo. Tem pessoa que tem medo de cair, irmão. Se cair na presença do Espírito Santo, que maravilhoso é cair na presença do Espírito Santo, irmão. Nós não temos essa experiência, mas o dia que o Espírito Santo quiser que me encher tanto por Pedro dele para me cair aqui. Se for para cair na presença do Senhor, eu caio. Mas me levanto mais forte e flutuando no ar. Porque o Espírito Santo é poderoso, irmão. A unção que vem sobre o servo de Deus, que a pessoa pula e salta, porque a presença que é tão grande, irmão. É só quem passa pela experiência que pode contar. Pessoa que não tem experiência olha para o outro e fica até rindo, mas não sabe a experiência que o outro tem, porque o Espírito Santo está trabalhando tão forte na vida daquela pessoa, irmão. Mas quando você tem a tua experiência, irmão, quando você tem a tua experiência, tu vai ficar tão feliz e alegre, porque o Espírito de Deus, ele se revela para quem busca ele, para quem quer ele vai ao encontro para quem pede a sua presença, quem pede a sua companhia para morar dentro. Por isso que aqui fala, nós temos que fugir do pecado, porque o sábado do pecado é uma arma do Espírito Santo, nós temos que correr para ele todo dia. Todo dia nós temos que abraçar ele, porque ele está conosco. Ele que nos consola na hora, sabe, de que é da tristeza.
Ele que nos orienta, Ele que mostra até o futuro para nós, irmão. O Espírito Santo, Ele dá visão para nós. Ele capacita nós com dom, com talento. E Ele que trabalha no nosso caráter também, irmão. Porque tem o caráter ruim e tem o mau caráter, né? Tem o caráter da carne, que é ruim, mas tem o caráter de Jesus. Ele trabalha na nossa vida para mudar o nosso caráter. Se for ruim, Ele muda e coloca o caráter de Jesus Cristo, o caráter. Que é amor, que é alegria, que é bondade, benignidade, é domínio próprio, tudo vem do Espírito Santo, irmão. Aí nós podemos falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque o Espírito Santo domina a casa, nós somos guiados por Ele. Por isso que nós temos que buscar muito esse Espírito Santo na nossa vida, buscar Ele com toda a nossa força. Buscar Ele, clamar por Ele, porque Ele que nos garante a vitória, irmão. Ele que deu vitória para Davi. Matou leão, matou urso, matou gigante, porque era cheio do Espírito Santo, transbordante. Ele que pegou Sansão e deu força para ele carregar, sabe o que? Um portão numa cidade na corta. A força vem do Espírito Santo. Sabedoria que ele deu para Salomão, foi o Espírito de Deus que deu para ele, irmão. E a palavra do Senhor diz: quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. É tudo o Espírito Santo que nos capacita na terra. E aqui fala que esses homens receberam. E aqui fala o 18. Esse irmão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e ofereceu dinheiro. Esse irmão, o mágico, ele viu as pessoas recebe o Espírito Santo, a pessoa pulava, saltava, falava línguas estranhas, e saía marchando, e saía profetizando, e saía, sabe o que? Na presença do Senhor, dançando de alegria, dando gargalhada. O Espírito Santo é assim, alegra e dá paz de espírito. Glória a Deus. Aí Simão viu, Simão estava cheio do dinheiro. Simão viu, disse: ei, eu quero comprar, quanto é isso? Me vende aí, me vende esse poder aí, eu quero comprar. Olha só, irmão. Simão estava, sabe o que? Querendo comprar para querer dizer que ele tinha poder também. Simão, a mente dele, era, sabe o que? Uma mente que queria ser visto, porque era o mágico, é isso, não. O mágico é isso, ele quer ser visto. Quando aparece o mágico, ele quer fazer aquilo para as pessoas ficarem aplaudindo. Então Simão ainda dá vontade de se libertar ainda, processo de libertação. Ele até creu em Jesus, porque ele viu o poder de Jesus Cristo, até foi batizado lá nas águas, mas no Espírito Santo. O Espírito Santo não chegou perto dele, não. Porque o Espírito Santo é Ele que nós usa. Ele usa os pequeninos, irmão. Não é aquele que quer se aparecer. Eu estou cheio do poder agora. Me vende aí, eu quero estar cheio do poder para me mostrar para a pessoa que eu tenho poder. O Espírito Santo, Ele gosta dos humildes, dos pequeninos, porque Ele que nós capacita, é o nome de Jesus que tem que ser glorificado, irmão. Aí na hora, ele olhou e já estava já na mente dele: eu quero esse poder, eu quero mais desse poder, porque o poder que eu tinha não vale de nada, eu quero o poder desses homens aí, eu quero comprar, olha só. E aqui fala assim, ó, e ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então ele queria o poder para também falar que era usado, onde meter essa mão, receba, e a pessoa ia receber também o poder, o Espírito Santo. Ele queria poder para também aparecer no meio dos homens de Deus, que ele também tinha esse poder e queria comprar por dinheiro. Mas não é por dinheiro, não. O Espírito Santo ele não é comprado, não. O Espírito Santo é para quem, sabe, quem se humilha. É para quem fica diminuindo, diz: Senhor, eu preciso, Espírito Santo, de Ti, vem me capacitar, vem me ensinar. É para quem se diminui, o Espírito Santo cresce. Quem diminui, por isso que o João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, ele falou: que eu diminua e que Jesus cresça. Eita glória! É, irmão. O Espírito Santo vem para quem
é carente, para quem precisa ser capacitado por Ele. O Espírito Santo não é para as pessoas mostrar não, poder. Ele não vem para a pessoa não entrar no corpo para mostrar poder não. Porque Ele quer usar as pessoas para ganhar alma. Não é só poder, recebe o poder. O Espírito Santo Ele quer nós encher, quer capacitar para nós ganhar alma. Nós ganhar vida para Jesus, ir até um doente, ir, chegar lá, colocar a mão, o Espírito Santo lá, com a unção da cura, que está dentro de nós passar para a pessoa ser curada, porque os dons vêm do Espírito Santo, o dom da cura vem dele. É isso que o Espírito Santo aí gosta de fazer. E homem querendo comprar o poder, comprar o Espírito Santo. O Espírito Santo é para aquele que obedece, aquele que anda na direção dele, não na direção do eu faço, eu quero, eu sou muito usado, mais do que todo. Não é isso não. Por isso que os discípulos sabiam disso e falavam assim, até o apóstolo Paulo falou, eu sou o menor dos apóstolos, o apóstolo Paulo, que era homem que sabia aramaico, grego e o hebraico, homem que tinha identidade romana, homem que perseguia a igreja. Depois que veio para Jesus, ele disse que tudo que ele tinha, aquilo não servia mais de nada para ele, aquilo que ele tinha. Agora, o que ele encontrou de valor foi Jesus na vida dele. Ele valorizou Jesus, ele fez a obra por mérito de Jesus, e ele amava fazer a obra, amava a discipular as pessoas. E ainda falou ainda, se eu morrer louco, mas se eu ficar aqui, eu vou ajudar meus irmãozinhos. Vou ajudar eles cada dia mais no ensinamento para eles se fortalecerem. Sabe o que é isso? O homem que reconhece que Jesus é que levanta, Jesus é que usa, é Jesus que opera. E aqui fala que esse mágico, querendo comprar o Espírito Santo, se deu mal ele. E aqui fala assim, 19, dizendo, dá-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre que eu opuser irmão receba o Espírito Santo. Mas disse de Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Aí Pedro deu uma exortadinha nele. Pedro falou assim, o teu dinheiro que seja para a perdição. Olha só. Mas disse de Pedro, o teu dinheiro será contigo para a perdição. Pois cuidar-te que o dom de Deus se alcance por dinheiro, tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aí Pedro olhou para ele e o Espírito Santo revelou todinha a vida daquele mágico, que ele estava querendo poder para se aparecer, para se exaltar. Ele falou para ele que ele ia se dar mal. Ele falou, tu não tem parte nem sorte nessa palavra. Ele falou, tu não tem parte nem sorte nessa palavra, olha só. Porque a palavra de Deus vem como promessa para nós. Mas aquele homem querendo receber aquelas promessas, mas para o benefício próprio dele. Mas a promessa de Deus é para o benefício de Jesus. A promessa de Deus é para se cumprir a vontade de Jesus na vida da igreja. A vontade de Jesus é salvar, curar, libertar, é usar a igreja como instrumento, é usar a igreja como corpo de Cristo para ganhar alma. Esse é o propósito do Espírito Santo na nossa vida, para ganhar alma. Os dons espirituais é para nós ganhar alma. Tudo que o Espírito de Deus dá, Ele quer alma, por o nome do Senhor ser glorificado, exaltado, e vida venha povoar o céu. É almas. É almas. E aqui fala assim, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O coração dele não era reto diante de Deus. O coração dele era o coração que cobiçava as coisas. Um coração que queria só saber dele. Egoísta. E aqui o 22 fala assim, arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura,
seja perdoado os pensamentos do teu coração. Aí Pedro falou, te arrepende, ora a Deus, para que Jesus venha te perdoar. Tudo que o teu coração está querendo, desejando, essa iniquidade da tua mente, ora a Deus para que Jesus venha te perdoar. Te arrepende daquilo que tu está querendo, daquilo que tu pensou. Te arrepende, ora a Deus para que Jesus venha te perdoar. Olha só, conselho de Pedro para ele: te perdoar os pensamentos do teu coração, pois vejo que está em véu de amargura e em laço de iniquidade. Aí Pedro olha para ele e diz, eu vejo que tu está em véu de amargura, em laços de iniquidade. Pedro olhou para ele, o raio-x, viu logo que ele está em véu de amargura. A amargura é terrível, irmão. E iniquidade estava sobre ele. Só se ele se arrependesse diante de Jesus que ele ia receber o refrigério. Mas naquele estado que ele estava sofrendo amargura e véu de iniquidade. Mas Pedro falou, te arrepende, e Jesus pode tirar isso de ti que tu está recebendo aí. E aqui o 24, respondendo, porém, Simão disse, ora vós por mim ao Senhor. Aí Simão manda ele orar. Ora por mim ao Senhor, intercede por mim. Simão, irmão, ele ficou tão assim, espantado com medo, já estava com véu de amargura, não tinha nem condição mais nem de orar, ele já estava pedindo ajuda, ora por mim. Que ele estava com véu de amargura, iniquidade. Ele já pediu uma intercessão do homem de Deus. E pediu para Pedro, ora por mim, intercede por mim. Porque ele não tinha nem como chegar diante de Deus. Porque ele estava querendo comprar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele ama nós e quer chegar com nós para nós usar para fazer a obra de Jesus. E aqui fala assim, aleluia. Ele mandou orar por ele, ora por mim. E naquele momento ele pediu ajuda, oração. Ele fala assim, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disserte venha sobre mim. Ele falou, ora por mim ao Senhor, que tudo que eu estou falando venha acontecer na minha vida. Irmão, a palavra do homem de Deus, quando ele fala, acontece. E foi mais exortado que Pedro falou para esse homem. E esse homem, na hora, ele disse, ora por mim, para que tudo que eu estou falando venha acontecer na minha vida. Ora por mim. Tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias do Samaritano anunciaram o Evangelho. Glória a Deus. Viu só? Aleluia. Que o Senhor fez. Faltava libertação para esse Marco Simão. Ele creu em Jesus, foi batizado, mas ele não soube buscar o Espírito Santo. E queria pegar o Espírito Santo.